Vamos à resolução do quiz do segundo vídeo, né, de matemática financeira dessa primeira semana da disciplina de matemática financeira. Então, juros simples e compostos são calculados de diferentes formas, que é muito importante para se apurar corretamente o valor gerado por aplicações financeiras. Quando a principal diferença da capitalização composta para a capitalização simples, eis a pergunta, né? Então, qual é a diferença entre capitalização composta e capitalização simples? Então, eu coloquei aqui duas tabelinhas que também apareceram lá no slide da primeira semana, da primeira e da segunda, perdão, do vídeo 1 e do vídeo 2, que tratam então dos regimes de capitalização simples e composta. Lembrando então a vocês, aqui nós temos então o regime composto. Por que eu sei que isso aqui é composto, né? Porque a cada capitalização, o meu juro ele vai aumentando, certo? E no regime simples, o meu juro, cada período por cada capitalização é o mesmo, porque ele incide sobre o capital inicial e não sobre o capital acumulado com os juros anteriores, tá? Então aqui eu estou trabalhando com juros simples e aqui eu estou trabalhando com juros compostos, né? Então só para vocês entenderem, né, por que hoje a gente utiliza juro composto para tudo, tanto para investimento quanto para empréstimo ou dívida. A gente está falando de juros mais fidedignos quanto ao tempo, né? Então, se eu estou aplicando dinheiro ou estou pagando algo a tempo, existe uma correção de inflação, uma correção monetária nesse sentido. E o regime de capitalização composto, ele calcula, né, sobre o ganho que você já teve ou o juro pago que você já teve no mês anterior. Então, ele vai fazendo sempre essas atualizações referente ao último mês. Então, ele soma todos esses juros pagos, né? Enquanto ao simples, né, nós temos aqui uma taxa fixa, né, independente de quanto tempo você aplica. Então, aqui, uma taxa de 10% ao ano. Então, no primeiro ano você paga 100, no segundo ano você paga 100, no terceiro 100 e assim por diante. No composto, você começa pagando 100, assim como você pagou 100 no simples, porque não teve o mês anterior para você acumular, mas a partir do mês anterior você já começa a acumular com R$ 10 a mais, com 21 reais a mais, com 33 reais a mais e aqui um 46 reais a mais. Então ele vai calculando em cima sobre esses pequenos juros. Parece pouco, mas quando você tem uma aplicação a longo prazo, isso rende um valor bem significativo. Então, só rapidamente explicando aí, vamos então agora assinalar a alternativa que corresponde à diferença entre esses dois regimes de capitalização. Então, a letra A capitalização composta utiliza juros proporcionais, enquanto a capitalização simples uma taxa de juros equivalentes. Aqui não tem absolutamente nada a ver com o tipo de juro, se é proporcional ou se é simples, e sim sobre a forma como esse juro é aplicado sobre o montante inicial, sobre o capital inicial. No cálculo de juros simples, apenas uma taxa de juro é usada. Já na forma dos juros compostos, aparecem duas taxas de juro, a nominal e a efetiva. Todos os regimes de capitalização, tanto simples quanto composto, utilizam-se apenas de uma taxa de juro. Taxa nominal e efetiva é quando a gente tem que converter essas taxas de acordo com o período de capitalização. Então, se eu tenho uma taxa de juros que está ao ano e eu aplico esse dinheiro por uma taxa, por um período, né, menor do que um ano, eu preciso converter essa taxa que está anual para um período menor. Então, por isso que eu utilizo essas diferentes taxas de juros. Mas é a mesma taxa, né? Ela só é proporcional ao período de capitalização que eu aplico. Mas no juros simples e no juros compostos, eu só utilizo uma taxa. Até porque no juros simples, né, o montante ele se dá pelo capital mais capital vezes I vezes o tempo. É isso aqui no simples. O montante no composto é o capital 1 mais I elevado ao tempo. Então perceba que eu utilizo apenas uma taxa.
Que taxa é essa? É esse que aparece aqui. Não aparece nenhuma outra taxa. Uma taxa de juro única, só que a forma como é aplicada, né, o tipo de regime é que vai destoar no final. E uma inclui os juros anteriores e outra é uma aplicação fixa de juros anual, mensal, enfim, depende do período de tempo, né? A principal diferença entre a capitalização composta e capitalização simples é que a primeira tem um prazo maior de pagamento, taxa mais alta e o maior valor de capital. Então, outro mito aí, né? Tanto o juro simples quanto o juro composto, a gente pode utilizar capital baixo, capital alto, prazo longo, curto, não tem distinção nenhuma, né? Agora, qual que vai gerar maior rendimento? Daí são muitas variáveis a serem analisadas, tá? Mas não há nenhuma correlação entre o prazo ao tipo de capitalização, nenhuma. Você pode aplicar juro simples, juro composto para o mesmo período, né, de capitalização. Você vai encontrar valores distintos, porque são formas de capitalização distintas, né? Mas no final você pode utilizar tanto simples quanto composto, né? Aí vai da sua expertise de rendimentos, né? O que você quer ganhar ou não. A capitalização simples é aplicada apenas para prazos de capitalização. A capitalização simples é aplicada apenas para prazos de capitalização simples, um ano, um mês, enquanto a capitalização composta pode ser feita por vários períodos. Não, né? Capitalização simples pode ser feita também por vários anos. Eis o exemplo que aparece aqui embaixo, né? Estou aplicando um regime de capitalização simples por 5 anos, né? O saldo final vai ser totalmente diferente do saldo, né, do juro composto, mas eu posso aplicar sem problema algum. Enquanto os juros simples são um rendimento fixo relacionado ao capital inicial, os juros compostos incorporam os juros sobre os juros acumulados até o período anterior. Então veja só, o simples que aparece aqui, de fato, né, o rendimento é fixo, é sempre 100. Se mantém 100 para cada período de capitalização. O juro composto, eu vou calcular o juro sobre o juro anterior pago. Então, o primeiro é igual ao juro simples, só que a partir do segundo, ao invés de eu cobrar 10% sobre o capital inicial, eu vou cobrar os 10% sobre o capital inicial mais o juro do mês anterior. Eu vou calcular o 10% em cima do 1.100, que é o capital mais o juro pago anteriormente. Então, essa é a alternativa correta. Tá? Com isso, finalizamos esse quiz.